Galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando ali aproximadamente 104 mil dólares americanos cada unidade, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 0,4%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também está desvalorizando nas últimas 24 horas, uma desvalorização um pouquinho maior, de cerca de 1,3%, com cada unidade custando nesse momento cerca de 3.200 dólares americanos. As principais criptomoedas têm visto uma desvalorização, o que é algo natural, uma pequena realização de lucro, uma pequena correção na rota das criptos, mas amanhã desse dia, 23 de janeiro, foi bastante agitada, está sendo bastante agitada, na verdade. O que aconteceu, até antes da gente entrar para falar um pouquinho sobre os ETFs, o que aconteceu na manhã do dia de hoje que fez com que o Bitcoin chegasse a bater, inclusive, os 106 mil dólares americanos. A senadora pelo estado de Wyoming, nos Estados Unidos, Cynthia Lummis, publicou Big things are coming. Stay tuned for 10 a.m. Ou seja, grandes coisas estão vindo, com B na palavra big, ela colocou o símbolo do Bitcoin. Fique ligado para as 10 da manhã. Com isso, muita gente começou a especular que poderia ser alguma ordem executiva assinada pelo Trump. E com isso, o Bitcoin saltou ali dos 101 mil dólares que estavam naquele momento, passou dos 106 mil. Que nem eu falei, agora já voltou um pouquinho, já está ali na casa dos 104, porque passou já às 10 da manhã do horário de Washington, que é provavelmente a time zone, é provavelmente o fuso horário que ela estava se referindo. Apesar de começarem a ter circulado esses rumores de uma possível ordem executiva assinada pelo Trump, o que alguns perfis no Twitter conseguiram analisar foi que às 10 da manhã de Washington vai ter uma votação para o subcomitê do Senado do subcomitê de Digital Assets, de ativos digitais. E vai ter a votação para presidente desse subcomitê, aonde ela potencialmente seria anunciada como chair, como presidente desse subcomitê. Vale ressaltar que ela é a senadora que propôs o Bitcoin Act, que é a compra de 500 bitcoins por dia por parte dos Estados Unidos para compor uma reserva estratégica. Então, não se sabe se é realmente esse o grande anúncio que ela falou, mas, de qualquer forma, parece ser. É muito menor do que um anúncio de uma ordem executiva assinada pelo Trump, claro, mas não deixa de ser uma boa notícia pensando no médio e longo prazo para o mercado cripto. De qualquer forma, já passou às 10 da manhã de Washington, mas se a gente for considerar o horário de Wyoming, ainda não é 10 da manhã. Afinal de contas, o Wyoming está 2 horas atrás de fuso horário de Washington. Então, naturalmente, a gente vai acompanhar aqui de perto. O episódio de hoje chegou a atrasar justamente por causa disso, que a gente esperou passar essas 10 da manhã de Washington. Mas a gente vai trazer aqui para vocês amanhã qual foi o resultado dessa história, né? Qual é o final dessa novela. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora sim, indo para os ETFs dos Estados Unidos, o dia de ontem, o dia 22 de janeiro, foi mais um dia positivo para os ETFs de Bitcoin Spot. Um dia bem menor, é verdade, do que foi antes de ontem, né, a antivéspera, mas de qualquer forma tivemos um inflow. Tivemos um inflow de 2.593 unidades de Bitcoin, com quase como todo dia o da BlackRock liderando, com uma entrada de 3.321 de BTC. E o mesmo a gente pode falar do ETF de Ether Spot. A gente também teve mais um dia positivo, foram 21.252 unidades de ETH que entraram de inflow nesses ETFs, com um valor em dólar americano na cotação atual de 70,7 milhões de dólares. Bastante coisa, muito dinheiro fluindo para o mercado cripto e a tendência é que a gente veja isso acontecendo cada vez mais. A Cynthia Lummis sendo indicada de fato para a presidência desse subcomitê, o mercado cripto vai ganhar uma defensora de peso no Senado, e uma cadeira importante no Senado. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre o mercado americano, o site da CME, que é a Chicago Mercantile Exchange, sugeriu a introdução de contratos futuros de Solana e XRP que podem estrear já em 10 de fevereiro, pendente de revisão regulatória. De acordo com o site, que mais tarde acabou escondendo a página, contratos para ambos os ativos estarão disponíveis em tamanhos padrão e micro, com um contrato padrão de Solana tendo um lote de 500 Solana e um microcontrato contabilizando 25 Sol.
Contratos futuros XRP no tamanho padrão terão lotes de 50 mil unidades XRP, enquanto os microcontratos futuros terão lotes de 2.500 XRP. Todos os contratos de XRP e Solana serão liquidados em dólares americanos. Os pedidos para os ETFs e produtos futuros de criptomoedas, vale ressaltar, aumentaram após a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos e a renúncia do Gary Gensler como presidente da SEC, que é a CVM americana. É natural que a gente veja agora nos Estados Unidos acontecendo uma maior onda tanto de pedidos para a SEC, de ETFs, de contratos futuros, enfim, de produtos criptos negociados em bolsa e também de uma maior quantidade de aprovação. Afinal de contas, uma das promessas de campanha do Trump era de fato instituir um governo mais pró-Bitcoin, mais crypto-friendly. E isso a gente tem visto já. A saída do Gary Gensler, antes mesmo do Trump assumir, porque antes mesmo do Trump assumir, o Gary já tinha assinado uma carta de renúncia para o dia 20 de janeiro, que foi o dia da posse. Então, essa promessa de campanha já cumprida logo de cara já é um indício de que realmente a gente vai ter, muito provavelmente, 4 anos de um governo americano pró-cripto. E 4 anos já é o suficiente para se criar uma clareza regulatória futura, o que só tende a ajudar o ecossistema cripto de uma forma geral. E até muito por causa disso, dessa clareza regulatória, dessa eleição do Trump, dos temores também de uma desvalorização do dólar americano e do dinheiro fiduciário de uma forma geral, muito tem se especulado sobre o futuro do preço do Bitcoin, e se especulado de forma positiva. Inclusive o CEO da BlackRock, que é o Larry Fink, BlackRock, que é a maior gestora de capital do mundo, participou de uma entrevista na conferência do Fórum Econômico Mundial em Davos para discutir o futuro das moedas digitais e disse que o Bitcoin poderia subir para $700 mil por moeda em meio a temores de desvalorização da moeda. O CEO da BlackRock disse que alocações coletivas pequenas de gestores de ativos, entre 2% e 5%, poderiam impulsionar tal aumento de preço. Ele disse o seguinte para Bloomberg, abre aspas, se você está com medo da desvalorização de sua moeda ou está preocupado com a estabilidade econômica ou política do seu país, você pode ter um instrumento internacional chamado Bitcoin, que superará esses medos locais. Portanto, sou um grande defensor da utilização disso como um instrumento. Fecha aspas. O CEO da BlackRock também qualificou suas declarações, acrescentando que não estava promovendo o Bitcoin. Fink também disse estar preocupado com a possibilidade de inflação elevada nos próximos 12 meses e alertou sobre o perigo de presumir que os níveis máximos de inflação já foram alcançados. O CEO da maior gestora de capital do mundo apesar de ter feito naturalmente o disclaimer que ele é obrigado por lei a fazer de que não está promovendo o Bitcoin, ele está falando que o Bitcoin, que nesse instante está na casa dos $104 mil americanos cada unidade, pode ir para os $700 mil americanos por causa de uma inflação global, por causa desse risco de inflação global e de desvalorização do fiat money, do dinheiro fiduciário. Ele é o CEO de uma das empresas mais poderosas do mundo e está falando isso. Isso, sem sombra de dúvida, é uma excelente sinalização para o mercado cripto de uma forma geral. Se o Bitcoin vai atingir esse valor ou não, eu não sei. Mas, geralmente, a BlackRock faz profecias autorrealizáveis. A capacidade que a BlackRock tem de mudar o mercado, de jogar dinheiro para um lado ou para o outro do mercado é muito grande. E eles, pelo visto, agora são aliados do Bitcoin. Eles são aliados do Bitcoin. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, 2 notícias rapidinhas. A primeira notícia é que o Rumble, concorrente do YouTube, anunciou a sua primeira compra do Bitcoin e com isso, inclusive, as ações do Rumble tiveram uma alta. Essa plataforma de compartilhamento de vídeos revelou que adquiriu seu primeiro Bitcoin pouco antes da cerimônia de posse do Trump, no dia 20 de janeiro, destacando que não será a última compra. O anúncio ocorreu quase 2 meses após a Rumble confirmar seus planos de alocar $20 milhões de suas reservas excedentes de caixa para a compra de BTC. A empresa afirmou que a compra dependerá principalmente das condições mais amplas do mercado cripto, incluindo o preço do Bitcoin e as necessidades de caixa da plataforma. Fizeram a primeira compra, falaram que não vão ser a última, e com isso, o que a gente pôde ver foi que o preço da ação, da stock da Rumble, subiu. E isso é claramente um efeito por causa da compra do Bitcoin. Esse é um efeito que, inclusive, que a gente começou a ver muito com a MicroStrategy. Ano passado foi uma das ações que mais cresceram no mercado americano
e que essa estratégia está sendo replicada por diversas empresas. Diversas empresas listadas em bolsa estão comprando Bitcoin e estão vendo as suas ações valorizarem, porque as pessoas veem como uma alocação inteligente do caixa da empresa. A empresa pensando no futuro, de fato, protegendo o seu capital contra a inflação e, mais do que isso, fazendo um investimento que, historicamente falando, é claro que a gente não consegue falar que o futuro vai repetir o passado, mas historicamente falando, tem se provado vitorioso. Então, a Rumble comprou seu primeiro Bitcoin, falou que não vai ser a última compra e as ações subiram 80%, claramente por causa da compra do Bitcoin. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, outra rapidinha, o CEO do Morgan Stanley acabou de falar que o banco, acabou de falar para a CNBC numa entrevista agora, na manhã na time zone americana do dia 23 de janeiro, falou que o banco está trabalhando com reguladores para oferecer Bitcoin e transações cripto para os seus clientes. Ou seja, mais um grande banco americano, mais uma grande instituição americana está mergulhando de cabeça no Bitcoin e nas criptomoedas. E essa eleição do Trump, na minha opinião, vai ajudar muito isso. A gente vai ver provavelmente muita clareza regulatória chegando para o mercado cripto e, com isso, muitas empresas e grandes bancos começando a oferecer Bitcoin e cripto para os seus usuários. Excelente notícia, afinal de contas, inflow no mercado, mais capital, o que significa mais dinheiro circulando dentro do mercado cripto. E o mercado cripto, se a gente parar para pensar friamente, ainda é um mercado muito pequeno. O Bitcoin, por exemplo, ele tem uma capitalização de mercado na casa de 2 trilhões de dólares. Isso é muito longe ainda, por exemplo, do ouro. O ouro tem uma capitalização no mercado ali na casa de 18 trilhões. Então a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!